Muito boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a oportunidade, o convite dessa Casa Bendita Ceareiros para estarmos aqui juntos e conversarmos mais uma vez sobre uma passagem do Evangelho para que possamos refletir juntos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E agora, antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de convidá-los a, junto comigo, a fazermos a nossa prece de abertura. Então, todos aqueles que quiserem comigo neste momento e se sentirem mais à vontade, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, que possamos todos juntos, na mesma sintonia, encontrar conforto, encontrar a luz durante esse nosso momento aqui juntos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui comigo neste momento. E hoje nós vamos juntos ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você está aí com o seu Evangelho e quiser acompanhar a leitura comigo, é lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Mais especificamente no item 22. Um homem de bem teria morrido. Eu vou pedir licença para fazer uma pequena leitura e depois a gente refletir sobre ele. Dizei-me frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la? E que o outro continue preso à gleba terrestre? Que dirieis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdade liberta está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtuosos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes a importância da vida terrena, diminuirá aos vossos olhos. Porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única e verdadeira existência. Hoje a gente costuma usar muito esse termo. Por que só os bons morrem? Por que aqueles que cometem tantos erros
que tiram a vida de um irmão, que, que são falhos, aqueles que, diante do nosso julgamento, são maus. E aí nós, na nossa pequenez, nós que, apesar de estudarmos a doutrina espírita, nós ainda muitas vezes não conseguimos entender que aqui não é a nossa verdadeira casa. Muitas vezes nos questionamos sobre isso. Por que uma pessoa tão boa teve que partir, enquanto aquele que comete erros sai ileso? Ou muitas vezes, quando nos deparamos com a morte de uma criança, que é algo que ainda nos fere muito, e nos questionamos: nossa, mas uma criança não teve tempo de cometer erros, um inocente. Quando pensamos assim, estamos colocando à prova os ensinamentos de Jesus. E estamos, ao mesmo tempo, questionando o amor e a justiça divina. Nossa, como assim questionando a justiça divina? Se nós entendermos que Deus castiga, né, deixando o mal aqui e levando um que é bom, onde que está a justiça de Deus nisso? Será que realmente Deus seria tão maravilhoso e tão benevolente, tão justo, um Pai amoroso, se fizesse essa distinção entre o que é bom e o que é mal? Agora vamos levar para nós. O que seria uma pessoa boa para nós? Infelizmente, nós ainda estamos muito presos aos nossos vícios morais. E dentre eles, o julgar. Nós julgamos demais o outro sem conhecer a história dele. E muitas vezes somos juízes sem dar o direito de defesa. Nós nos achamos no direito de julgar o outro, de dizer o que ele faz ou deixa de fazer, de dizer como ele se porta ou deixa de se portar, se é certo ou errado. E criamos a nossa justiça através daquilo que nós mesmos achamos que seria o correto. Todos nós aqui estamos em aprendizado. Então, o que seria bom para mim, nem sempre seria bom para você. O que é ruim para você, nem sempre seria ruim para mim. E se também aceitarmos essa ideia de que os bons vão e os maus ficam, nós ainda, quando pensamos dessa forma, nós não estamos tendo o conhecimento correto sobre a doutrina espírita, que nos ensina que nós somos espíritos eternos, de que nós não temos somente essa vida aqui, que aqui é só uma passagem para o nosso aprendizado, e que após passarmos por aqui e cumprirmos com os nossos objetivos, com aquilo que viemos fazer aqui na Terra, nós vamos retornar ao plano espiritual. Nós invertemos a situação. Nós não ainda conseguimos entender que a nossa verdadeira casa não é aqui. A nossa verdadeira casa é lá no plano espiritual. Aqui é só uma passagem. É só mais uma das escolas que temos que passar para o nosso aprendizado e o nosso melhoramento enquanto espíritos. Que preso
não é quem vai, e sim quem fica. Os que aqui ainda estão ficando, que estão cometendo atos considerados errados, estão tendo a oportunidade de rever esses atos, de começar a seguir pelo caminho correto. E esses nossos irmãos que partiram já cumpriram a sua missão aqui, já finalizaram as suas atividades aqui. Eu sempre brinco, falo que quando nós estamos para reencarnar, nós preenchemos lá no plano espiritual um contrato. E nesse contrato tem uma listagem de todas as coisas que nós nos predispomos, né? Que nós falamos que vamos realizar quando estivermos aqui encarnados. A diferença é que quando chegamos aqui a gente esquece que assinou esse contrato lá no plano espiritual. E aí, muitas vezes, a gente esquece tudo aquilo que nos comprometemos a fazer, a gente esquece qual é o nosso propósito aqui, esquecemos de valorizar o espiritual, nos deixamos levar pela matéria, pelas coisas materiais e não cumprimos aquilo que deveríamos fazer. Então, nesse caso, nós ainda teremos um bom tempo aqui para colocar em prática aquilo que prometemos fazer. Esses nossos irmãos que partiram não foram antes da hora, foram no momento exato. Eles retornaram à verdadeira casa. Então, que em primeiro lugar, nós procuremos julgar menos, procuremos evitar apontar o dedo para o outro. Quando nós apontamos o dedo para alguém, automaticamente tem 3 dedinhos aqui, ó, apontando para nós. Que a gente possa, em primeiro lugar, começar a trabalhar isso em nós, o não julgar o outro. E em segundo lugar, estudar muito, para entendermos essa nossa trajetória aqui enquanto espíritos encarnados nesse plano material. Que nós não estaremos aqui eternamente. E para os que vão ficando, não é motivo de vitória, e sim de que ainda temos muito que fazer aqui. E nos resta a esses nossos irmãos que estão desencarnando, que retornaram à pátria espiritual, orarmos muito por eles, muito. Desejar que eles se encontrem muito bem no plano espiritual e que continuem seguindo o seu caminho, o seu trajeto evolutivo da melhor maneira possível. É isso que nós devemos fazer. Tem um conto do Chico, para finalizarmos, é uma historinha bem interessante, dentre tantas histórias do nosso querido e amigo Chico Xavier. Em uma dessas histórias, o Chico contava de um estudioso da doutrina espírita, lá em Uberlândia, em Minas, e ele sempre estudando muito sobre a doutrina, e ele tinha o costume, né, sempre de fazer o evangelho no lar. Ele que morava em como se fosse um sítio, e abria aleatoriamente o evangelho para suas leituras e para o evangelho no lar. Num belo dia, eles estavam, né, esse senhor, junto com alguns amigos, no seu sítio, e caiu uma chuva muito forte, muito forte. Uma grande tempestade. E eles ficaram com muito medo. A chuva destruiu algumas propriedades, chegou até a matar uma vaca.
mas não aconteceu nada com nenhum deles. Então, diante disso tudo que aconteceu, diante dessa grande tempestade que acabou deixando todos com muito medo, ele resolveu, em agradecimento, junto com seus amigos que lá estavam, abrir o Evangelho aleatoriamente, fazer uma leitura e fazer um agradecimento por todos terem saído ilesos daquela situação. E ele, né, como sempre, grande estudioso, abriu o Evangelho aleatoriamente e caiu nesta passagem. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí todos caíram na gargalhada. E até eles mesmos brincaram, o próprio Chico dizia que deve ter sido aí uma pegadinha, uma brincadeira dos nossos irmãos espirituais. Então, assim, que a gente possa refletir sobre o que nós julgamos ser certo e ser errado. Perder alguém muito próximo não é fácil, a gente sabe disso, quem já perdeu sabe, eu já perdi, e a gente sofre. A gente sofre porque nós ainda somos matéria e temos todos esses sentimentos da matéria. Não é errado sofrer. O que é errado é nós ficarmos julgando e achando que Deus tem os seus preferidos, tem os seus escolhidos. Todos somos filhos do mesmo Pai. E nenhum pai quer ver o seu filho sofrer. Se hoje nós estamos passando por misérias, por algumas provações, nós é que estamos causando tudo isso. E a lei de ação e reação, ela está aí e ela acontece. Que possamos refletir sobre essa passagem hoje do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 22. Quem quiser reler esse trecho, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, de mais esse momento de reflexão, de conversa, e que possamos, após essa reflexão, sairmos muito melhores do que antes de ouvi-la. Que todos tenham uma ótima noite, um ótimo resto de semana. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Não se apegue. É preciso exercitar o desapego. Vamos iniciar? Se desapegue daquilo que você fez de errado no passado. Se desapegue do mal que fizeram para você. Se desapegue dos sentimentos de mágoa e rancor. Se desapegue de querer ter razão de tudo. Se desapegue de achar que pode controlar tudo. Tem coisas que acontecem, pois tem tudo uma razão de ser. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados.
Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.